Olá pessoal, 24 de julho de 2020, voltamos para continuar a nossa discussão fazendo a resenha, uma pequena resenha do texto do Jeremy Diamond, o Armas, Germes e Aço. Na semana passada vimos que este é o tipo do questionamento, a ideia do porquê somos tão diferentes, do porquê vivemos vidas tão diferentes, é uma pergunta que está associada a praticamente todas as civilizações, pelo menos aquelas civilizações que de alguma forma têm contato com muitas outras e podem se autocomparar. Iniciamos a nossa conversa falando do livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e agora, hoje, vamos nos dedicar e fazer a tal da resenha do Armas, Germes e Aço. A questão fundamental, retomando aqui o texto do Diamond, é que ele nos conta da existência de um determinado personagem chamado Yali, que faz uma pergunta a ele do porquê somos diferentes. Bom, muito bem, ele vai então buscar esta resposta. Claro, a leitura do livro como um todo não nos permite, assim como de toda a literatura, dar conta de todos os processos e de todas as questões que envolvem uma pergunta como esta. Na verdade, saber das diferenças entre os povos e dizer então que isto se deve a esta ou àquela condição especificamente é realmente algo bastante ambicioso e extremamente complexo. De qualquer forma, Diamond vai tentando apalpar, digamos assim, fazer um certo percurso, não é? Para poder nos responder ou dar alguma resposta. E ele já deu a resposta, para quem vai ler o livro, esta resposta já está colocada na capa do livro. Justamente o domínio sobre armas, isto é, a capacidade bélica dos povos. O domínio sobre ou a presença e a capacidade então de resistir ou não a determinadas doenças, germes. E a condição então de chegar ao domínio do aço, que de uma forma ou de outra está associado não só à nossa capacidade bélica, mas fundamentalmente está associado à capacidade produtiva dos povos, isto é, bom, com aço, máquinas, produção, e a produção, bom, vai nos levar a determinadas formas de dominação. Enquanto que o Engels vai discutir, então, este desenvolvimento da capacidade produtiva, esta capacidade, então, de fazer com que exista uma disponibilidade cada vez maior de alimentos. E essa disponibilidade maior de alimentos levaria, então, a um aumento efetivo da quantidade de pessoas, da sobrevida, da quantidade de anos que cada povo é capaz de viver em função, inclusive, de se proteger de predadores e de poder armazenar alimentos. Essa talvez tenha sido uma das questões fundamentais. O Diamond vai nos colocar algumas questões em capítulos que não têm uma ordem cronológica necessariamente, mas tem uma certa abordagem temática e vai nos colocar então que um dos elementos fundamentais desse processo é justamente a passagem da condição de caçador-coletor da humanidade para a condição de plantador-criador. Isto é, ele vai chamar isso de uma grande luta entre guerreiros e fazendeiros. E que, no final das contas, os fazendeiros são os ganhadores. Porque, independentemente do fato de terem mais armas ou menos armas, de terem maior capacidade bélica ou menor capacidade bélica, os fazendeiros são aqueles que têm a maior capacidade de sobrevivência, maior disponibilidade de alimentos, que têm uma menor mortalidade infantil, que pode viver mais tempo. Então, nesse sentido, independentemente da quantidade de guerreiros que possam ter de enfrentar, o que de fato acaba acontecendo, e, bom, Diamond tem
o próprio processo de colonização dos Estados Unidos como uma referência para isso, né? E que, de alguma maneira, vai estabelecer, então, relações extremamente importantes com a sobrevida, com a existência numa mesma comunidade, não de algumas dezenas de pessoas, mas centenas, milhares e centenas de milhares de pessoas. Uma outra questão fundamental é justamente o problema da guerra. Uma das primeiras descrições que Diamond faz sobre a questão da guerra está diretamente relacionada não necessariamente à existência deste ou daquele armamento, mas de questões de ordem cultural que não permitiam aos soldados, às pessoas que estavam cercando o Alto Alpa, para protegê-lo, e elas, como não podiam estar armadas, os espanhóis matam milhares de pessoas num único dia, que simplesmente não tem como impor nenhum tipo de resistência que não sejam seus próprios corpos. A presença daqueles espanhóis montados sobre os cavalos vai, com suas espadas, vai abrir um caminho relativamente fácil até o rei, que é o imperador, algo muito associado à ideia de uma divindade, e este caminho, então, vai levar ao domínio espanhol de uma forma onde os problemas de ordem cultural passam a ser talvez até mais importantes nesse momento do que as questões associadas à presença do aço, ao domínio de determinadas armas, à existência do cavalo, ou seja lá o que for. O que nós conseguimos perceber na leitura geral do livro de Diamond é que aqui e ali, este ou aquela situação vai permitir então que povos dos mais diferentes, por determinados períodos mais ou menos longos, tenham o controle sobre territórios imensos, como o que aconteceu na Europa, o que aconteceu na China, na Ásia, no caso, principalmente na Ásia chinesa, na Ásia mongólica, e o que vai acontecer na África e na América, principalmente quando pensamos nos povos incaicos ou então nos astecas e, daí para frente. O que ele nos mostra, então, de alguma maneira, é a materialidade, a forma da vida, associada, então, à construção de uma cultura, de um conjunto de regramentos que são mais ou menos limitantes em relação aos demais. Há uma discussão do Diamond um pouco parecida, que nos lembra um pouco a ideia de Ritter, mas já com muito mais informações, né, do que o que aconteceu, do que as proposições ritterianas do século XIX, mas que vão nos abastecer com a seguinte ideia. O porquê que, no final das contas, os chineses que se lançaram ao mar mais ou menos ao mesmo tempo que os europeus, e que chegaram inclusive à costa africana antes dos europeus, por que é que eles não dominaram o mundo se eles tinham muito mais gente, tropas muito mais treinadas e uma capacidade bélica então muito mais importante? E aí Diamond nos dá a seguinte resposta. Isto é porque o poder da China, o poder na China, era um poder demasiadamente centralizado. Então, as necessidades do imperador, os seus desejos, os seus ditames, as suas coisas, aquilo que ele desejava de alguma forma, eram muito mais importantes do que o desejo desse ou daquele dos muitos imperadores e reis que existiam na Europa. Ser português e ter o domínio sobre o território português em nada ou muito pouco tinha a ver com o fato de ser espanhol ou o fato de estar na Península Itálica ou de fazer parte da França ou dos Países Baixos e seja lá o que for. São muitos reis, são muitos territórios, são muitos poderes. Então a liberdade de ampliar então os seus domínios para fora da própria Europa, e que envolveu a viagem de Vasco da Gama, a viagem
do Cristóvão Colombo, a viagem de Pedro Álvares Cabral e coisas desse tipo, de Fernão de Magalhães e tudo mais, em nada tinham a ver com o processo de expansão territorial que o imperador chinês imaginou e que depois, no transcorrer, ele acabou desistindo. Então vejam que aquilo que aparentemente é a resposta de todo o livro, Armas, Germes e Aço, no desenrolar do livro não se expressa de uma forma tão direta, porque o que nós vemos é que esta junção entre a capacidade de levar doenças e destruir e diminuir a capacidade de resistência de povos inteiros, que os europeus tiveram, principalmente com relação aos povos que viviam nessas terras que vieram a ser chamadas de América, e no caso também do continente africano. Então, esta capacidade teve o seu papel. A capacidade bélica teve o seu papel, mas de alguma maneira há uma mediação dessas coisas com a maneira como esses povos estavam culturalmente organizados e a maneira então como entenderam o processo de expansão e de domínio, cada um no seu momento. A presença da palavra escrita, a formação então do Império Romano, a maneira como tudo isso se envolveu com os gregos, com os egípcios, a maneira como os italianos se envolveram via Marco Polo com Gengis Khan e com todo o Império Mongol. Essas questões todas que de alguma maneira estão colocadas para o mundo e para a história da humanidade, do ponto de vista do Jared Diamond, apesar de ter como ponto de partida a noção de armas, de germes e de aço, a questão é que a equação toda ela vai se resolver muito mais do ponto de vista da construção de comportamentos, de relações culturais, do que propriamente da presença, do domínio ou não das armas, dos germes e do aço. Isto tudo tem o seu papel, mas a construção cultural, a dimensão da cultura é que vai ser fundamental. Então, ler um livro como este, que vai nos dar, então, informações muito preciosas e muito interessantes, deve ser lido com cuidado, com algum tipo de parcimônia, porque, no final das contas, aquilo que o Jared Diamond nos promete não necessariamente está resolvido lá pelas tantas do final. Ele mesmo acaba construindo ou propondo a ideia de uma história, uma outra forma de se abordar a história do futuro da humanidade. Vale a pena ler? Sem dúvida nenhuma. Que vale a pena ler, isto eu não tenho a menor dúvida. O que eu proporia é que, de alguma forma, estas relações entre a dimensão da cultura, a dimensão da produção e tal, elas fossem um pouco mais claras. E é nesse sentido, então, que o leitor é que vai fazer esta equação se clarificar. O autor, com toda a sua capacidade, com toda a sua genialidade, ele nos dá muitas pistas, mas até onde eu consegui compreender, esta costura toda não está feita até o final do livro. E aí, aí é preciso ler. Amigos, até a próxima sexta-feira, quando teremos aqui um texto de geografia extremamente interessante, porque no final das contas, o que vamos discutir é nada mais e nada menos do que um artigo do Vidal de Lablache. Acho que vai ser bastante gostoso para todos nós. Um abraço, então, um bom final de semana, muito obrigado, como sempre. Vão aí mandando perguntas, comentários, estamos aqui para conversar. Um abraço a todos.